A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje nós continuaremos a nossa série Mulheres da Bíblia. Uma série que não fala apenas sobre mulheres da palavra, mas sobre vidas que foram transformadas por Deus e que nos ensinam a continuar firmes, mesmo em tempos difíceis. E hoje nós vamos aprender sobre Sara, uma mulher que esperou muitos anos por uma promessa. Uma mulher que chorou, se cansou, teve medo, mas também aprendeu a confiar em Deus. Sara nos ensina que mesmo quando tudo parece impossível, Deus continua tendo poder para cumprir aquilo que prometeu. E talvez essa seja uma das maiores dificuldades da nossa caminhada com Deus. Continuar acreditando quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. E antes de prosseguirmos com o estudo, vamos tirar um pequeno momento para a oração. Pai amado e eterno Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença com temor, reverência e gratidão. Que este momento não seja apenas um estudo bíblico, mas um momento que vai além, um momento de transformação através da Tua palavra. Senhor, enquanto falamos sobre Sara, alcança também as áreas cansadas da nossa vida, porque existem pessoas que continuam sorrindo, mas por dentro já estão tão cansadas de esperar. Deus, nós cremos que o Senhor continua sendo fiel e que o mesmo Deus que sustentou Sara durante tantos anos continua sustentando vidas hoje. Nos ajuda a confiar mesmo nos períodos difíceis. Nos ajuda a permanecer mesmo quando tudo parece silencioso. E que essa palavra fortaleça a nossa fé e nos aproxime ainda mais da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Quem era Sara? Quando olhamos para Sara, muitas vezes lembramos apenas que ela era esposa de Abraão. Mas Sara fazia parte da promessa de Deus. Ela não estava apenas acompanhando Abraão na caminhada. Ela também tinha um propósito dentro do plano de Deus. No começo da história, ela se chamava Sarai. Depois, o Senhor muda seu nome para Sara. Isso mostra que Deus estava preparando não apenas uma mudança por fora, mas também uma transformação na vida dela. O nome Sarai significa algo parecido com minha princesa. Já o nome Sara significa princesa ou mulher de autoridade. E isso é muito forte, porque Deus muda o nome dela antes mesmo da promessa acontecer. Ou seja, antes de Sara gerar Isaac, Deus já estava mudando sua identidade. Isso nos ensina algo muito importante. Deus não muda apenas circunstâncias, Ele também trabalha dentro de nós. Muitas vezes, queremos que Deus mude apenas aquilo que está ao nosso redor, mas primeiro Ele transforma nossa mente, nosso coração e nossa maneira de enxergar a vida. E existe algo ainda mais profundo nisso. O nome Sara também aponta para alguém que faria parte de uma promessa que alcançaria gerações. Ela não seria apenas mãe de um filho, ela faria parte do nascimento de uma nação inteira. Porque quando Deus escolhe alguém, o propósito nunca alcança apenas uma pessoa, sempre alcança outras vidas também. A dor de ser estéril. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 11, verso 30, Sarai era estéril, não tinha filhos. Naquela época, não poder ter filhos era motivo de muita tristeza e humilhação. Então Sara carregava uma dor muito grande dentro dela. Ela via o tempo passar, via outras pessoas gerando filhos e talvez se perguntasse muitas vezes, por que comigo é diferente? E talvez
existam pessoas assim hoje, pessoas que carregam áreas da vida que parecem infrutíferas, orações sem resposta, sonhos que não aconteceram, promessas que parecem distantes. Mas a história de Sara nos mostra que Deus continua trabalhando, mesmo quando nós não conseguimos enxergar. Deus faz uma promessa. Mesmo Sara sendo estéril, Deus faz uma promessa. Em Gênesis, capítulo 17, verso 15 e 16 está escrito: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho. Sim, eu a abençoarei e será mãe de nações, rei de povos sairão dela. Olha que coisa forte! Antes de Sara gerar um filho, Deus já chamava ela de mãe de nações, porque Deus não olha apenas para o presente, Ele olha para aquilo que Ele já decidiu fazer. E isso nos ensina algo muito importante: as limitações humanas não impedem os planos de Deus. Sara esperou 25 anos pela promessa. Existe um detalhe muito importante nessa história. Sara esperou cerca de 25 anos pela promessa. Quando Deus falou pela primeira vez sobre a descendência de Abraão, Sara ainda era mais nova, mas os anos foram passando e cada ano que passava parecia deixar a promessa mais impossível aos olhos humanos. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa e Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. Foram muitos anos esperando. Isso significa que Sara precisou aprender a continuar vivendo, mesmo sem ver respostas imediatas. E talvez essa seja uma das partes mais difíceis da caminhada com o Senhor. Continuar confiando durante os processos longos. Porque existem promessas que Deus Ele vai liberar rápido, mas existem outras que amadurecem no tempo. O tempo da espera. Depois da promessa, Sara precisou esperar. E esperar não é fácil. Nós gostamos quando Deus responde rápido, mas muitas vezes Ele trabalha também durante o processo. Sara esperou muitos anos e durante esse tempo ela precisou aprender a continuar caminhando, mesmo sem ver o milagre, mesmo sem contemplar nada acontecendo diante dos seus olhos. Talvez essa seja um dos maiores desafios da fé, continuar confiando quando tudo parece demorado. Mas o silêncio de Deus nunca significa abandono. Mesmo sem Sara perceber, Deus continuava cuidando de cada detalhe. Enquanto Sara via apenas demora, Deus já estava preparando o tempo certo da promessa. Porque Deus, Ele nunca chega atrasado. Quando Sara tentou resolver do seu jeito, em determinado momento, Sara entrega Agar para Abraão. Ela tentou resolver pelas forças humanas aquilo que Deus queria fazer no tempo dele. E quantas vezes fazemos isso também? Tentamos acelerar processos, tentamos controlar situações, tentamos abrir portas pela nossa própria força, enfim. Mas aquilo que nasce apenas da ansiedade nunca produz a paz que vem da vontade de Deus. Mesmo assim, Deus não desistiu de Sara. E isso mostra algo muito lindo. Deus continua sendo fiel, mesmo quando nós falhamos. O riso de Sara.
Quando Deus fala novamente que ela teria um filho, Sara ri. Em Gênesis capítulo 18, verso 12 está escrito: assim, pois, riu-se Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Esse riso não era alegria, era incredulidade. Sara olhou para a sua idade e pensou que aquilo já não podia mais acontecer. E humanamente parecia impossível mesmo. A Bíblia mostra que Sara já era idosa quando recebeu a promessa novamente. Talvez muitas pessoas estejam assim hoje, continuam buscando a Deus, mas dentro do coração já desistiram de algumas coisas. Mas então Deus faz uma pergunta poderosa. Em Gênesis capítulo 18, verso 14. Haverá coisa alguma difícil ao Senhor? E essa pergunta continua viva até hoje. Existe algo impossível para Deus? Existe alguma promessa difícil demais para Ele cumprir? A resposta é não, porque o poder de Deus é maior do que qualquer limitação humana. O nascimento de Isaac. E então o impossível acontece. Sara engravida. Em Gênesis capítulo 21, verso 1 e 2 está escrito: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Olha como a Bíblia fala de forma tão linda, como tinha prometido. Isso mostra que Deus não esquece aquilo que Ele nos promete. O tempo passou, os anos passaram, mas a promessa continuava viva. Tudo aconteceu no tempo certo de Deus, nem antes, nem depois. E existe algo muito bonito nisso. O nome Isaac significa riso. O mesmo lugar onde existiu incredulidade agora se torna testemunho, porque Deus transforma lágrimas em testemunhos. E o que aprendemos com Sara? Aprendemos que Deus continua trabalhando mesmo no silêncio. Mesmo quando Sara não enxergava respostas, Deus continuava agindo. Esperar não significa que Deus esqueceu. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus, Ele é especialista em impossíveis. Aquilo que parecia impossível para Sara se tornou milagre nas mãos de Deus. Deus não desiste quando falhamos. Sara teve medo, ansiedade e momentos de dúvidas. Mesmo assim, Deus permaneceu fiel. A promessa de Deus não morre com o passar do tempo. Os anos passaram, o corpo envelheceu, mas a palavra de Deus continua viva, porque aquilo que Deus promete não depende apenas da força humana, depende do poder dele. Então, chegamos à conclusão de que Sara, ela foi uma mulher de fé. Em Hebreus, capítulo 11, verso 11 está escrito: pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. No final da caminhada, Sara aprendeu a confiar, e talvez esse tenha sido o maior milagre da vida dela: aprender a acreditar em Deus acima das circunstâncias, porque fé não significa ausência de luta. Fé
é continuar caminhando mesmo quando ainda não conseguimos ver tudo acontecendo. Por isso, a história de Sara nos ensina que Deus continua sendo o realizador de todas as suas promessas em nossas vidas. Ele é fiel. Talvez existam áreas da nossa vida que hoje pareçam impossíveis. Talvez existam sonhos cansados pelo tempo, mas o Deus de Sara continua realizando milagres. O tempo não destrói aquilo que Deus prometeu. Por isso, não desista daquilo que o Senhor falou ao seu coração, porque no tempo certo, Deus continua fazendo acontecer. E nesse momento, eu quero agradecer pela sua companhia até aqui, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé e aproximado ainda mais você da presença de Deus. Se esse estudo falou ao seu coração, compartilhe com outras vidas. Gratidão a todos e vamos encerrar com uma oração final. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado porque o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando nós temos dificuldade para entender os processos. Hoje nós te entregamos todas as áreas da nossa vida que estão cansadas pela espera. Tudo aquilo que o tempo tentou enfraquecer dentro de nós, nos ajuda a confiar, mesmo quando não entendemos tudo. Nos ajuda a permanecer firmes, mesmo nos dias difíceis. E que a nossa fé continue viva diante das tuas promessas. Abençoa cada vida que ouviu essa mensagem e que nunca nos falte fé para acreditar que o Senhor continua realizando milagres. Em nome de Jesus, amém. Um abraço a todos e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.